A acusação era de que Bushnell talvez tivesse copiado de alguém a sua ideia de fabricar os jogos. A ação alegava que, meses antes da fundação da Atari, Bushnell havia visto um jogo numa feira da indústria que era quase idêntico ao Pong. Um projetista de aparelhos de televisão chamado Ralph Baer pensava em desenvolver joguinhos de vídeo desde o início dos anos 50. Em 1966, as ideias dele se cristalizaram quando ele estava esperando um ônibus numa viagem de negócios que fez a Nova York. Quando voltei ao meu escritório na manhã seguinte, foi no dia 1º de setembro de 1966, escrevi um memorando de 4 páginas descrevendo a coisa toda. Propus coisas como jogos de esporte de pegar, corridas, jogos de automóveis. Baer começou a trabalhar na sua invenção. Ele apelidou o primeiro console de videogame que montou em 1966 de Minha Caixa Marrom. Seu primeiro jogo foi de pegar. Eram 2 pixels se perseguindo pela tela. Que foi logo seguido por um jogo de ping-pong. Isso foi 4 anos antes de Bushnell e Alcorn aparecerem com o Pong. A Magnavox, que fabricava aparelhos de TV, contratou Baer e desenvolveu uma versão aperfeiçoada da Caixa Marrom. O produto era chamado Odyssey, contendo 12 jogos diferentes. Cada jogo vinha com uma tela colorida adicional que era colada sobre a tela da TV para dar mais clareza aos gráficos, que eram primitivos. Além dos controles, Baer desenvolveu até uma pistola de luz para atirar nos jogos, uma invenção muitos anos à frente de seu tempo. A Odyssey foi lançada numa feira da indústria em Nova York em 1972. Foi a maior atração da feira. A imprensa e todos que a viram ficaram muito entusiasmados. A Magnavox apresenta Odyssey, 12 emocionantes jogos eletrônicos que você pode jogar na sua TV. Um nome interessante aparecia na lista de visitantes de outra feira da indústria, levada a efeito no Vale do Silício no dia 24 de maio daquele ano. Nolan Bushnell. E ele usou a Odyssey, jogou o ping-pong. O fato é que eu realmente vi os jogos da Odyssey e não achei que fossem uma coisa brilhante. Se Bushnell se inspirou na Odyssey ou não, já não importava, porque Ralph Baer havia patenteado os seus jogos. Aqui nesta patente pode-se ver em letras miúdas que ela foi registrada em janeiro de 68. Há um aparelho de televisão aqui com 2 controles na parte de baixo. Com base nas patentes de Baer, a Magnavox processou a Atari. Nossa posição sempre foi clara. Só concordamos em pagar se o valor for menor do que a defesa vai nos custar. Depois de 4 anos de negociações, Bushnell e Baer encontraram-se pela primeira vez nos degraus da Corte Federal de Chicago em 1976. Para evitar que a ação fosse a julgamento, Bushnell e o advogado dele concordaram em pagar direitos autorais, reconhecendo a patente de Baer. Dias depois apresentaram uma minuta de acordo que previa o pagamento antecipado da licença de fabricação por um valor bem baixo. A Magnavox aceitou um pagamento equivalente a $400 mil. Foi uma solução justa para Ralph Baer, mas ele ficou sem a fama internacional da qual Bushnell desfrutava. Ele acabou sendo conhecido como o pai dos videogames porque ele é quem aparecia sempre na frente das câmeras e eu ficava por trás das cortinas com os meus advogados me dizendo: calma, ele pagou a licença, está tudo bem. 25 anos depois, Baer está aposentado e sofre de leucemia, mas está determinado a terminar sua autobiografia e contar a verdadeira origem dos videogames. Para Bushnell, o acordo saiu barato. A Atari já estava faturando milhões. Mas quando as lojas de joguinhos chegaram à sua fase de maior popularidade, a Atari teve de enfrentar uma nova ameaça sob a forma de um jogo irresistível vindo do Japão que conquistava todos os mercados. Em 1978, a Taito lançou um jogo que se tornou tão popular no Japão que provocou uma escassez de moedas de 100 ienes em todo o país. O jogo Space Invaders vendeu mais de 350 mil máquinas por todo o mundo e inspirou o renascimento da criatividade nos jogos eletrônicos. A Atari respondeu com a sua própria linha de jogos onde se atirava e se viajava pelo espaço.
Os geniais engenheiros de Nolan Bushnell foram os pioneiros de uma nova tecnologia chamada de gráfico vetorial, que tinha uma aparência nova e muito atraente. Em 1979, o jogo Asteroids tornou-se o mais vendido de toda a história da Atari. A Atari também obteve muito sucesso com as imagens gráficas em 3 dimensões do jogo Battlezone, que teve até uma versão de treinamento desenvolvida especialmente para o exército norte-americano. As lojas de joguinhos eletrônicos se espalharam por todo o mundo. Tanto adolescentes como adultos passavam horas e horas e gastavam todo o dinheiro que tinham nessas cavernas escuras e fumacentas. Era inevitável que os pais e os políticos reagissem a isso. A imprensa estava repleta de histórias de todo o mundo, alegando que os jogos incitavam a vagabundagem e a delinquência. As lojas eram chamadas de antros do mal, onde as crianças eram levadas para o mau caminho. Mas a Atari achou uma solução para isso. Em 1975, os engenheiros da Atari haviam iniciado em segredo o desenvolvimento de um conceito novo e radical. Um sistema de joguinhos em cartucho que se podia comprar e levar para casa e que permitia jogar os mesmos jogos que havia nas lojas. Este aqui é o primeiro protótipo do sistema de videogame VCS de cartucho da Atari. Tem tudo o que se necessita. A placa com circuito lógico ficava aqui e aproveitamos as manetes e os controles do jogo de guerra de tanques. Percebemos que esse sistema permitiria que se jogasse o Pong, o jogo de guerra com tanques e o de corridas de carro, mas não sabíamos muito bem o que fazer com ele. O VCS foi lançado em 1977. Seu acabamento era bonito, em imitação de madeira, os comandos eram muito bem projetados e ele trazia as primeiras manetes para uso doméstico. Como a Atari era líder na produção de máquinas de sucesso para as lojas, eles puderam desenvolver uma série completa de cartuchos de VCS para serem jogados em casa. Virou mania ter esses cartuchos. Em 80, a Atari comprou os direitos da versão doméstica de Space Invaders. Chegou o Space Invaders da Atari. Agora você pode jogar o videogame mais famoso do mundo na sua própria casa. A aeroespacial chega à sua televisão. Naquele Natal foram vendidos milhões de aparelhos VCS para que os adolescentes pudessem jogar Space Invaders em casa. E a Atari lança uma nova espetacular versão do Pac-Man. O faturamento da Atari transformou-a na companhia que havia crescido mais rapidamente em toda a história dos Estados Unidos. Mas a ascensão meteórica da companhia atraiu a atenção de fortes concorrentes. A empresa Warner Communications fez uma oferta irrecusável a Bushnell. A Warner comprou a Atari por 28 milhões de dólares. Um retorno excepcional para uma companhia cujo capital inicial era de apenas 500 dólares. Isso era muito dinheiro naquela época. Era mais do que eu jamais imaginara ter. Mas a venda foi o começo do fim para a Atari. Bushnell entrou logo em choque com os novos donos da companhia. Nós tínhamos acabado de lançar o VCS quando eu disse: o VCS já era, vamos partir para outra. Eles ficaram horrorizados. Os diretores da Warner não tiveram uma boa impressão da maneira como a companhia era dirigida. Eles eram de Nova York e não compreendiam o nosso modo de ser. Acharam tudo muito estranho. Começaram pouco a pouco a destruir a cultura da companhia e acabaram por destruí-la. Foi a coisa mais triste e absurda que eu já tinha visto. Uma série de desentendimentos com os novos donos terminou inevitavelmente com o afastamento de Bushnell. Deram a ele o dinheiro a que tinha direito e o mandaram embora. A indústria perdeu o seu pioneiro visionário. Mas os problemas da Atari não haviam terminado. Sob nova administração, projetistas geniais como David Crane, responsáveis pelo imenso sucesso da Atari, acabaram também tendo seu trabalho menosprezado. Muitas das promessas não chegavam a ser cumpridas. Alguns de nossos melhores engenheiros receberam a tarefa de montar os cartuchos para os jogos domésticos que faturavam cerca de 40 a 50 mil dólares por ano. Se deixassem que eles trabalhassem 3 ou 4 meses no desenvolvimento de novos jogos, poderíamos vender 80 milhões de dólares. Se achavam que nós não valíamos mais do que os operários que apertavam parafusos, então nós é que estávamos na companhia errada. David Crane e 3 outros projetistas de primeira linha saíram da Atari e fundaram sua própria companhia, Activision. Depois de 2 anos de brigas na justiça com a Atari, eles ganharam o direito de projetar e vender os seus próprios jogos para os cartuchos VCS. Foi Crane quem projetou o jogo VCS mais famoso de todos, Pitfall. Cada jogo que desenvolvíamos vendia 500 mil de unidades, pelo menos. Todos fizeram sucesso. E aí veio o Pitfall, que vendeu muitos milhões de unidades.
Quando desenvolvemos o Pitfall, estávamos inventando o jogo de plataforma. A Activision deu novo alento ao espírito criativo dos primeiros dias da Atari, mas sem querer provocou um desastre. Muitos empresários invejaram nosso sucesso e, infelizmente, inundaram o mercado com produtos que ninguém queria comprar. A Atari contribuiu para a perda de confiança que o público tinha nos videogames ao lançar produtos de qualidade inferior, como o ET. Milhões de cópias desse jogo acabaram no lixo. O mercado de videogames despencou e, em 1983, a Warner perdeu mais de 230 milhões de dólares somente no segundo trimestre do ano. As ações da companhia perderam quase todo o seu valor. Eu me arrependo de ter vendido a Atari para a Warner. Foi a maior burrice que eu fiz na vida. A Warner vendeu a Atari em 1984 e, com isso, desapareceram os videogames feitos nos Estados Unidos. Mas, em outros países, uma nova geração de projetistas de videogames que tinham, então, uns 12 anos de idade, começou a reerguer a indústria a partir de seus quartos de dormir e estavam prestes a se tornarem milionários ainda na adolescência.